colocar essa questão, né, de referência. Hoje em dia, assim, a gente, como o senhor falou, né, a gente não é que não tenha, mas são poucos. São O que eu poucos. vejo, o que eu vejo, São poucos. assim, pastor, até depois quero perguntar para o senhor, né, qual que é a idade que o senhor tinha quando essa fome, né, pela palavra o senhor tinha, né? Então, hoje, o que eu vejo na minha visão, assim, é que tem muitas pessoas, né, muitos pregadores, que eles têm o dom de pregar, o dom da palavra, o dom da pregação. Mas esses dias eu vi uma frase de um pastor aí, ele disse assim que nós temos que parar de admirar dom e começar a admirar o caráter, né? E isso eu Exatamente. peguei para mim. Isso eu peguei para mim e exatamente a visão que eu tenho também. Né? Eu fico muito preocupado quando vem aquele pregador na igreja e pula, sapateia, sai no corredor e a igreja levanta e grita e vai no embalo junto, né? Não que eu estou dizendo que aquilo não é de Deus, mas muitas das vezes a igreja se deixa levar pela emoção, né? Eu sempre digo assim, ó, sempre digo não, é uma realidade, né? Não sei se o pastor já vivenciou isso também, né? Mas assim, ó, quando chega alguém, muitas das vezes, né? Isso é geral, é em todo lugar. Chega uma pessoa, um pregador, um pastor, enfim, alguém que vai transmitir uma palavra, né? Ele começa a ensinar a palavra. Se ele não tem aquela entonação na voz, aquele volume alto, se ele não fala alto, se ele não dá aquela ênfase assim, parece que a igreja não recebe a palavra. E quando vem aquele pregador que é mais tranquilo, você vê que ele tem conhecimento. A palavra de Deus está sendo pregada realmente como ela é. Só que ele não tem aquela veemência para falar. A igreja parece que fica só olhando assim e não recebe. Mas quando vem aquele que sai correndo, sai pulando, a igreja toda levanta a mão e glória a Deus e aleluia. E aí eu fico observando, né? Afinal de contas, o que vai mudar a nossa vida, né? Será que é o barulho ou será que é a palavra de Deus, né? Com certeza é a palavra de Deus, né? E muitas das vezes a igreja tem que aprender sobre isso, né? Que não é o barulho que Emanuel, vai fazer ela mudar, né? viu, Se querido? Deixa eu transformar. colocar uma coisa aqui, um pensamento, uma palavra que me veio ao coração enquanto você falava. Eu sou professor da IPOS. Eu gosto de dar aula e eu tenho dito duas coisas para os nossos alunos, principalmente para os obreiros novos que estão chegando. Primeiro, Sim. se você ler a Bíblia sem estudar, porque você pode ler sem estudar, né? Uhum. Você corre o risco de falar muita coisa que não está escrito. Você corre o risco de falar o que Deus não disse. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto é que nós não temos que pensar em formar um grupo do tipo o culto foi tremendo. Não, eu não quero saber se foi tremendo, eu quero saber o que eu aprendi, entendeu? Porque o que vai formatar a minha vida não são os momentos emotivos da reunião. Não, o que vai formatar a minha vida é a palavra que eu aprendi. Então é muito comum você ouvir a pessoa dizer assim: o culto hoje foi tremendo. Tá, mas você aprendeu o quê? O pastor falou o quê? O pregador disse o quê? O que você está levando para sua casa de relevante para sua família, para sua semana? Eu não sei porque o culto foi tremendo. Não, então, desculpe eu te dizer, você não está levando nada de relevante, porque as emoções elas vão embora. Tá? As emoções, por mais eufóricas que sejam, no dia seguinte, ela vai voltar ao estágio normal e você vai perceber que você não levou nada para casa. Então, nós não podemos, principalmente nessa época de desafios, e que não são poucos, nós não podemos cair no erro de formar grupos do tipo foi tremendo. Não, nós precisamos formar pessoas que aprendam, que cresçam, que sejam pessoas formatadas pela palavra e não pela emoção. É verdade. E muitas das vezes se pergunta o versículo, né, que o pregador leu, nem lembra mais qual é o versículo. Saiu para fora da igreja, não lembra nem qual foi o versículo, né? É bem isso. Mas, mas pastor, o senhor lembra a idade que o senhor tinha quando tinha essa fome ali no começo? Que o senhor percebeu
esse Meu desejo. querido irmão, eu sempre digo assim, a minha história começou com 18 anos de idade, quando meu pai me colocou para fora de casa, porque eu aceitei a Jesus Cristo, Meu tá? Deus. Eu fui mandado embora. Então, assim que eu me converti, Deus colocou no meu coração aquele desejo pela palavra. É claro que existe todo um propósito de Deus, mas eu poderia dar as costas, eu tenho a opção de aceitar ou não aceitar. E ali começou, com 18 anos de idade. Eu lembro que eu colocado para fora de casa, não sabendo aonde eu iria ficar. Na época, eu tinha um amigo chamado Jaime Varisto, nós treinávamos karatê juntos, nós fazíamos a aula de karatê, e eu lembrei da casa dele. Era no sábado isso. E eu fui para lá, porque era sábado, não sabia o que eu ia fazer, não sabia é, onde eu ia morar. E sábado era muito complicado. Como é que eu vou atrás de pensão? Como é que eu vou atrás de um alojamento? Era muito difícil. E lembrei, quer dizer, lembrei não, isso tudo era ação do Espírito. Hoje eu sei que tudo que aconteceu era o mover de Deus. E quando eu cheguei na casa do Jaime Evaristo, olha só, isso é importante para as pessoas, porque muitas pessoas, querido, acreditam que Deus não fala, que Deus não age, que Deus não move, tá? Que Deus não está atento às nossas necessidades. Mas isso é um engano. E eu fui até a casa do Jaime. Quando eu cheguei na casa dele, ele não estava. E quando eu